Dia Santo. Santo dia. Que bom com vocês, mais um Consagra de TV. Estamos dando a sequência dos novíssimos. Falamos nos programas anteriores sobre purgatório. Agora vamos falar sobre inferno. Inferno é um tema bem interessante, né? Tem um cantor que dizia aí que tudo mais vá para o inferno. Nós não podemos ficar mandando ninguém para o inferno. E vamos entender um pouco melhor sobre isso. Quando falamos de inferno, primeiro vamos falar da queda dos anjos. Os anjos decaídos, né? Então, esses anjos que caíram do céu, eles foram condenados para o inferno. São chamados demônios. Os anjos que renunciaram servir a Deus. Eles queriam ser felizes sem o auxílio de Deus. Eles recusaram-se submeter-se a Deus. Foi a soberba, o orgulho, a vaidade de Lúcifer, pecado grave, provocou a ira divina. Então veja só, o inferno ele se torna muitas vezes uma recompensa. O inferno é a recompensa de alguém que não aderiu aos ensinamentos de Jesus e não quis a misericórdia divina. Não aceitou para si essa misericórdia de Deus. Por exemplo, na sua vida, na sua história, alguém já lhe fez muito mal? Alguém já lhe prejudicou? E isso gerou grave consequência na sua vida? Será que você não pensou assim, eu desejo que fulano ou cicrano vá para o inferno? Será que já não se passou na sua vida? Olhe, não podemos fazer isso como verdadeiros cristãos. Não devemos mandar ninguém ao inferno. Não nos cabe julgar ninguém, por pior que seja aquele que nos ofendeu. Não podemos desejar uma condição de condenação eterna a alguém, por pior que tenha sido os seus pecados. Afinal de contas, nosso Deus é um Deus misericordioso. E se nós tivermos esse comportamento, alto lá, pare, reflita, se confesse. Procure um sacerdote, peça perdão. E peça até perdão a essa pessoa também, que você desejou isso para ela. Então, Mara, é Deus que decreta o inferno? Se é Deus que decreta o inferno, aí isso pode ser revogável, pode voltar atrás, mas é Deus mesmo que manda as pessoas para o inferno? Veja só, né, César, na justiça humana, quando existe alguma coisa que nós não estamos satisfeitos com o resultado que obtivemos, nós podemos recorrer a uma instância superior e aquela sentença ser mudada. Mas no caso, nós temos que ver que quando estamos falando de juízo particular, de juízo final, a instância maior já é Deus. Não é Deus que diz, vá para o inferno, mas é a própria pessoa que vai se sentenciar ao inferno. Entende isso? Deus vai chegar um momento que vai dizer assim, vinde filhos benditos do meu Pai, ou então ide para o fogo eterno. Essa sentença não tem mais modificação. Nós temos que ver que às vezes as pessoas confundem ir aos infernos como o inferno. Quando Deus vai descer à mansão dos mortos, que aí nesse caso é aos infernos, Deus vai modificar uma sentença. Por quê? Porque nessa situação das mansão dos mortos estavam todas as pessoas, as justas, ou seja, as boas com as más, e aí nosso Senhor vai descer justamente nessa mansão dos mortos, para quê? Para fazer sua única missão messiânica, que é anunciar o Evangelho. No momento que ele anuncia a boa nova àqueles que lá estavam, então aquelas pessoas saem da mansão dos mortos. Entende isso? Então, existe uma diferença entre os infernos, que é a mansão dos mortos, e o inferno, que é um estado de condenação. Essa mansão dos mortos é o que já falamos no programa anterior, que é o limbo. Uhum. É uma situação que ainda não foram julgados, porque Jesus ainda não tinha vindo ao nosso meio. Então, vamos dizer que essa mansão dos mortos, a justiça aqui, ela vai ser modificada. Tá certo? Vai haver uma nova situação. A gente vai colocar que esse veredito era algo temporário, diferente do juízo particular, que não vai ser mais dessa maneira. Então nós temos que entender, meus irmãos, que na justiça humana nós encontramos anistia. Digamos,
Os prisioneiros, depois de passar tantos anos, vão ter sua libertação. Não significa dizer que eles se arrependeram, mas apenas houve anistia e ele vai sair. E as pessoas perguntam, mas Mara, se na justiça humana existe anistia, por que que o juízo do inferno é eterno? Entende isso? Nós temos que ver que Deus tem anistia também, tanto é que tem a sua misericórdia. Só que existe uma diferença da justiça humana para a justiça divina. Qual que é? Na justiça humana não interessa se a pessoa se arrependeu ou não. Para a justiça divina, o arrependimento das pessoas é uma condição favorável para que ele saia daquele lugar. Meu irmão, o amor de Deus é gratuito. A pessoa não vai para o inferno porque fez ou não fez penitência, porque fez ou não fez caridade. Entenda isso, o amor de Deus é gratuito, Deus quer salvar a todos. Mas nós temos que compreender que essa questão de estar no inferno não é que seja um decreto de Deus, uma determinação de Deus, mas na verdade Deus vai constatar uma situação daquilo que a pessoa vivenciou. Na sua vida, como na minha vida, nós temos o livre-arbítrio, eu faço dela o que quiser. Então, na verdade, antes até mesmo de Deus dar a sentença de céu ou de inferno, a própria pessoa no seu dia a dia, digamos que ela já decretou a sua sorte. Entende isso? Nós temos que entender o inferno não como um lugar, mas vamos entender inferno como um estado de alma. Se nessa minha vida eu tenho um corpo e eu tenho uma alma, eu tenho que verificar aquilo que eu mais valorizei. Será que você, meu irmão, não está alimentando muito mais a alma? Ou está alimentando muito mais a carne? Veja, quando nós vivenciamos apenas a carne, nós estamos buscando aqueles bens temporários, tá certo? Que são bens finitos, riqueza, glória, honra. Só que a gente tem que entender que a palavra do Senhor vai dizer que essas coisas da carne, a traça e a ferrugem, corrói, vai se perder. Quando nós formos julgados após a nossa morte, o nosso corpo já separou da alma, tudo bem? A nossa alma, ela é imortal. Então, o que é que vai ser julgado? Vai ser julgado a minha alma. E se hoje a minha alma, que eu estou viva, eu não a valorizo, eu não faço com que ela esteja fortalecida nas coisas de Deus, então essa minha alma está em estado de morte. E quando eu morrer, se minha alma é imortal, a minha sentença também será eterna. O Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 1035, vai dizer justamente isso. A Igreja ensina que o inferno existe e que o inferno é eterno. Entende, meu irmão? Faça uma análise. Se você precisa emagrecer, você quer emagrecer porque você quer alimentar a sua carne ou porque você está fazendo a penitência? Então, para o nosso juízo final, como particular, vai ser analisado extremamente aquilo que é meu estado de alma, meu estado de corpo. Isso é bem importante. Na Suma Teológica de São Tomás de Aquino, ele é um doutor da igreja, ele vai falar sobre predestinação. Predestinado é todo aquele homem que goza, que há de gozar no céu a bem-aventurança da glória. Quer dizer, vão chegar à felicidade eterna. Predestinado é aquele escolhido por Deus. É aquele que vai ter esse encontro com a glória de Deus. Enquanto que réprobo serão aqueles que não gozarão essa bem-aventurança. Temos que entender e compreender que salvação e condenação vai ser uma ligação entre justiça, graça e livre-arbítrio. Se você vai ser salvo ou condenado, depende do seu livre-arbítrio, da graça que você está vivendo e a justiça divina. É um Deus misericordioso, mas você também está inserido nesse processo. Não é só esperar que Deus julgue. A sentença já foi criada por você. Deus promulga essa sentença. O homem, sendo criatura, ele recebe de Deus a graça, o dom da vida, o desejo infinito de viver na glória e na graça, mas o homem pode recusar. E São Tomás de Aquino, ele nos coloca uma condição de recusar a Deus é uma ofensa. Então aquele que não aceita Deus, não quer a graça de Deus, não quer estar com Deus e quer estar na ausência de Deus, ele vai estar nessa condição que a gente está falando, que é a condição de inferno. A pessoa recusou a graça de Deus. Foi uma opção sua.
Não é Deus que o excluiu. Todos são predestinados a ter essa graça, mas alguns não a desejam. Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 1037, coloca que Deus não predestina ninguém para o inferno. Para isso é preciso uma aversão, um pecado mortal, uma aversão do fiel voluntária a Deus e persistir nela até o fim. Persistir até o fim. Na liturgia eucarística e nas orações cotidianas dos fiéis, a igreja implora a misericórdia de Deus Deus quer que ninguém se perca, que todos venham a converter-se. Está lá na segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 9. Recebei, ó Pai, com bondade a oferenda dos vossos servos e de toda a vossa família. Dai-nos sempre a vossa paz. Livrai-nos da condenação e acolhei-nos entre os vossos eleitos. Então esse nosso Deus de misericórdia, esse Deus nós sabemos que Ele é misericordioso, mas não vamos brincar com isso, né? Não vamos brincar com o sacramento da penitência. Colocar como exemplo, existem situações de risco. Você quer viver uma situação de risco? Por exemplo, pular de paraquedas, saltar de paraquedas. Saltar de paraquedas é arriscado? Pode ser que alguém diga, não é arriscado. Não tem perigo, o paraquedas foi dobrado por mim, o paraquedas é novo, é muito organizado, o avião é bom, não vai acontecer acidente nenhum. Ora, saltar de paraquedas é uma situação de risco. Todas as seguradoras colocam esse detalhe de esportes radicais de salto de paraquedas como condição de não fazer o seguro de vida ou aumentar o valor do seguro, do calção do seguro de vida, porque é uma situação de alto risco. Então algumas pessoas vivem assim, não, eu vou viver num salto, vou pecar, vou viver no pecado, e quando chegar lá no fim, não, vai dar um jeitinho, vai dar tudo certo, o paraquedas vai abrir, vai aparecer um padre que vai me confessar nos últimos instantes, vai me dar a unção dos enfermos, e esse pecado mortal que eu tenho estará resolvido. E aquela palavra, né, César? Vigiai e orai, pois não sabeis não sabeis a hora. Já pensou se teu paraquedas não abre? E você não estava preparado? Então, muitos vão morrer sem terem renunciado os seus pecados, se convertido ou confessado seus pecados mortais. Lembrar que pecado mortal, ele tem 3 condições: ferir os 10 mandamentos, ser uma matéria grave e ser reincidente, consciente. Então, se você tem um pecado que fere os 10 mandamentos, uma matéria grave é reincidente. Se você morrer antes da absolvição sacerdotal, você estará numa situação difícil. Então a sua morte não será apenas uma morte carnal, será uma morte eternal, uma morte eterna. Também o Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 1861, vai falar do pecado mortal, que é uma possibilidade da vida humana, da liberdade humana, com o próprio amor. O pecado mortal acarreta a perda da caridade e a privação da graça santificante. E a perda da graça. Quem está em pecado mortal está sem graça. Se esse estado não for recuperado mediante o arrependimento e o perdão de Deus, ele vai causar uma exclusão do reino de Deus e a morte eterna. A morte eterna, o inferno. Já que nossa liberdade tem o poder de fazer a opção para sempre e sem regresso de renunciar a Deus. No entanto, mesmo podendo julgar que um ato em si é matéria grave, reincidente, fere os 10 mandamentos, mas vamos confiar no julgamento, a misericórdia de Deus. O próprio catecismo também não exclui de uma forma definitiva. Então existem muitas más interpretações a respeito dessa situação de inferno. Isso tem gerado muita confusão, né? As pessoas que pensam que nosso Deus é um Deus castigador. E não, Deus sempre vai nos dar a chance, Ele não deseja o mal dos seus filhos. Ele quer que os seus filhos se arrependam, para que a sua misericórdia se derrame. Como Mara falou, não pode ter misericórdia se não tem arrependimento. Ninguém vai imaginar que vai dar anistia. A anistia, realmente a gente nunca ouviu falar nisso, de anistia do céu, de salvar as pessoas, mesmo sem elas se arrependerem, mesmo sem elas aderirem a Deus,
Deus mandar E aí todo Deus mundo não pro céu. estaria Sendo justo. sendo justo, ou então dando um livre-arbítrio. É uma coisa bem interessante, meu irmão, que nós temos que ter, é a convicção, tá certo? Que Deus não quer condenar, que Deus quer salvar, que Deus não quer a morte, mas Deus quer a vida. Porque essa questão da predestinação teve muitos argumentos e contra-argumentos, mas a gente tem que entender que, por exemplo, se uma pessoa fuma muito, César, eu posso presumir que lá na frente aquela pessoa vai ter um câncer, sim ou não? Sim, com certeza. Tá certo? Mas a questão da predestinação de Deus não é um achado de Deus. Deus tem uma ciência que é a de justamente prescrutar os corações. Então Deus sabe que derrama a sua graça sobre todas aquelas pessoas, mas aquelas pessoas, elas vão ter o seu comportamento em busca das bem-aventuranças, e aquele outro vai buscar apenas os vícios e as coisas carnais. Então Deus consegue ter a predestinação que aqueles que foram bem-aventurados terão o céu, aqueles que não quiseram, que renegaram a Deus, que não acolheram o Espírito Santo, tá certo? O Espírito Santo que é consolador, o Espírito Santo que é revelador, aqueles que quiseram permanecer na prisão, né, no cárcere, então essas pessoas serão predestinadas ao inferno. Não é que Deus coloque alguém no inferno porque ele merecia o céu. Então temos que ter bem cuidado Mara, nesse ponto. As Sagradas Escrituras, né? Então, por que as Sagradas Escrituras podem nos ajudar, podem fortalecer esse entendimento de inferno? Veja só, meu irmão, o dogma é uma verdade revelada e nós não podemos ir contrário a essa verdade. O inferno é um dogma, tá certo? Então, se o inferno é um dogma, nós temos que crer. Agora, para que esse dogma tenha sido estabilizado, ter sido proposto, definido pela igreja, foram buscar justamente as passagens bíblicas, a tradição também, para que dê ênfase a isso. Nós encontramos passagens bíblicas sobre o inferno desde o Antigo Testamento. No Novo Testamento, praticamente em todos os evangelistas vão falar. São Pedro fala, Tiago fala, Judas fala, no Apocalipse também fala. Mas a gente vai perceber que o Evangelho de São Mateus é o evangelho que mais vai se colocar falando sobre o inferno. Nós temos várias parábolas que vai falar sobre o inferno, como a parábola do joio do trigo, né, a rede dos pescadores, os convidados para a ceia, as 10 virgens prudentes. Isso tudo vai nos dar uma noção daquilo que vai ser o inverso. Que não usa o nome inferno. Não necessariamente. Mas usa fogo eterno, Gena, choro e ranger de dentes. Isso tudo vai mostrar. Então, nosso Senhor, quando passa pela terra, ele vai dar ensinamentos do que seria o inferno. Então, por exemplo, nosso Senhor queria mostrar o desprendimento que nós temos que ter para escolher as coisas do céu. Aí ele vai nos falar na Mateus 5:29, no sermão. Portanto, se teu olho direito te escandalizar, arranca-o, atira-o para longe de ti, pois te és melhor que se perca um dos teus membros do que seja todo o teu corpo lançado no Gena. Tá vendo? O Gena aqui tem um sentido de inferno. E é desprendimento, meu irmão. Não sei o que é que você vai ter que largar, mas é melhor que você largue e que tenha o céu. Nosso Senhor vai nos ensinar sobre a fortaleza. E não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Semelhantes àquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Mateus 10:28. Ele vai nos mostrar também que existe uma sentença. Mateus 23:33. Serpentes, raça de víboras, como escapareis da condenação do inferno? Entende? Vai nos mostrar também que esse inferno tem um tempo e esse tempo é eterno. Por exemplo, essa palavra: em sua mão tem a pá, e limpará a sua eira, e recolherá no celeiro o seu trigo, e queimará a palha com fogo que nunca se apagará. O inferno não terá fim, tá certo? Nosso Senhor vem nos mostrar realmente que o inferno é castigo, não é? E os lançarão na fornalha acesa, ali haverá choro e ranger de dentes. Mateus 13:42 e 50. Vai nos mostrar também que existe uma exclusão, tá certo? Então dirá também aos que estiverem na esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e aos seus anjos. Então nós temos que entender que esse inferno também é lugar de sofrimento e de suplício eterno, e estão a um castigo eterno, e os justos a uma vida eterna. Então, meus irmãos, nós temos que cada vez nos preparar, não é, para buscarmos vivenciar essas graças de Deus
porque o inferno vai nos dar toda essa conotação de um lugar na ausência de Deus, e que aí isso não é aquilo que vai poder nos conduzir à eternidade de uma vida. Então, nessa dinâmica de livre-arbítrio, juízo de Deus, adesão a Deus, a gente vai cair numa situação que para alguns seja de descrença. Alguns podem não acreditar nessas coisas que estamos falando. Por exemplo, nos programas anteriores nós falamos sobre purgatório. Uma grande parte da nação cristã não aceita esse dogma, não acredita nesse dogma. Não acredita no purgatório, quanto mais no inferno. Aquela questão de Lázaro e o rico. Depois de tanto tempo, Lázaro deixou ir lá. Não tem mais tempo. Não tem como ir lá avisar aos seus familiares. Deus já mandou os profetas, já mandou João Batista, e ninguém acolheu. Veja só, os próprios irmãos evangélicos, aqueles que o formam, retiraram os livros que poderiam induzir a esse entendimento de julgamento e de purgatório. Como, por exemplo, algumas partes da Bíblia foram retiradas da Bíblia protestante. O livro do Macabeus, que lá no segundo Macabeus, capítulo 12, versículo 41 a 46, fala sobre a súplica pelas almas do purgatório. Na verdade, nós não vamos encontrar na Bíblia o nome purgatório, mas sim um local de purificação, um local de sufrágio, um local de reparação, para que se pague as penas devidas ao pecado. Era muito cômodo para quem vivia numa vida de pecado, numa vida errada, acreditar que não existe purgatório, que não tenha que reparar nada. Quem está envolvido nas suas desobediências, quem esteja envolvido nas suas mentiras, envolvido nos seus pecados graves, eles podem preferir negar a existência do purgatório. Afinal de contas, vê o purgatório como um local de humilhação. E na verdade, o purgatório é um local de misericórdia. É uma chance que Deus nos dá. Mas muitos veem o purgatório como humilhação. Falar dos protestantes, eu estou falando no contexto histórico, falando de Martinho Lutero. Martinho Lutero, aquele que revoltou-se contra a igreja e saiu dela. Ele revoltou-se e ele tinha suas dúvidas. Será que ele iria ao céu? Na sua dúvida, ele ficava, será que terei o céu? Será que serei salvo? Tem alguns documentos da igreja que citam estes conflitos de Lutero. Está lá na bula Exsurge Domini de Leão X, de 1520. Também no Concílio de Trento, no decreto Cum Hoc Tempore, de 1547. Então daí foi muito mais fácil para Lutero ter tido o entendimento e o juízo de, para ser salvo, basta o homem colocar a sua confiança, a sua fé em Deus. Basta ter fé e acreditar que será salvo. E assim, não se preocupar em seguir os ensinamentos propostos pela igreja, libertando-se então das torturas morais, da humilhação, do purgatório e do julgamento. É uma doutrina que simplifica, não estou aqui querendo julgar nossos irmãos que seguem essa doutrina, mas é muito cômodo você dizer que apenas pela minha fé eu serei salvo, que os meus pecados todos, a misericórdia de Deus vai resolver porque eu tenho fé, eu acredito. Então, será que Lutero encontrou mesmo a paz dele? Ora, afinal de contas, no entendimento dele, não importa o meu pecado, eu estou salvo porque Deus me salva, basta eu ter nele a confiança. É um pensamento muito simplista. É muito simplista, você não tem que reparar. Você roubou 5 galinhas, você tem que se arrepender porque roubou as 5 galinhas, e você tem que devolver as 5 galinhas. Ou as 5 galinhas ou alguma outra prática que recompense as 5 galinhas roubadas. Satisfaça, né? Satisfaça as galinhas roubadas. Então, afinal de contas, quando a gente rouba algo de Deus, a gente tem que restituir ao próprio Deus. Os protestantes, eles rejeitaram o purgatório antes e depois da morte. Também o antes, que é as práticas reparatórias, as mortificações, as indulgências,
que poderiam reparar antes da morte e também depois da morte. São divisões que se fazem de purgatório em 3 estágios, ou então em 6 estágios, a qual em vida nós já viveríamos um purgatório de reparação e expiação por pecados cometidos. Com certeza Deus ele não quer nos excluir. É o homem que se exclui dessa comunhão com Deus. E aqueles que não buscam ser discípulos de Jesus, aqueles que não buscam carregar a cruz como Cristo nos ensina, eles por si só estão aderindo a essa situação de inferno. Está lá em Mateus 25, versículo 41. Afastai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, fogo que não se apaga, fornalha ardente, como já foi dito, as trevas. Catecismo da Igreja, vamos ter mais uma definição do inferno, lá no parágrafo 1033. Não podemos estar unidos a Deus se não fizermos a opção em amá-lo. Mas não podemos amar a Deus se pecamos gravemente contra Ele, contra o próximo e contra nós mesmos. Nosso Senhor, Ele nos adverte que se nós ficarmos separados dEle, deixando de ir às necessidades graves dos pobres, daqueles que necessitam, se morrer em pecado mortal, sem o arrependimento e sem acolher esse amor misericordioso do Pai, quer dizer, morrer separado, esse estado de autoexclusão da comunhão com Deus chama-se inferno. É uma autoexclusão. Eu não quis ajudar o irmão, eu não quis praticar as obras de misericórdia, eu não quis cuidar do outro. Jesus que está no irmão. E muitas vezes, na maior parte das vezes, essa situação é para pessoas da igreja, que são batizados. Então, Mara, e os batizados? Os batizados podem ir para o inferno? É interessante que a gente imagina que quando nós recebemos o santo batismo, esse sacramento, nós recebemos o Espírito Santo, tá certo? Só que, meus irmãos, tem aquela passagem que vai dizer que existem as blasfêmias contra o Espírito Santo e que essa blasfêmia contra o Espírito Santo, isso não é perdoado. Por quê? O Espírito Santo é o revelador, o Espírito Santo é o santificador. Mas se você chega na sua vida, né, e no momento da sua morte, você diz que não quer acolher as graças do Espírito Santo, então você não pode ter esse momento de graça e você vai receber uma sentença decorrente a isso. É muito interessante, César, que a gente pode até dizer que não batizado pode ter o céu. Porque existe aquilo que a gente já viu também, que se chama batismo de desejo. Mas nós não temos garantia de dizer que todo batizado terá o céu. Por quê? Porque se eu negar esse Espírito Santo, se eu negar essa graça, se eu não quiser viver essa graça, Deus não vai nos forçar a nada, entende isso? Deus não vai nos colocar numa situação que sejamos obrigados a acolher Ele como Senhor de nossa vida. Nós temos o livre-arbítrio. Veja só, na verdade é o homem que vai escolher e Deus vai acolher a decisão do homem. Se eu aqui na terra, eu decidi me afastar de Deus, só viver as coisas carnais, na verdade o que vai acontecer depois da minha morte é que eu vou continuar afastada de Deus. E em qual local, digamos assim, a pessoa vive a ausência de Deus? No inferno. Por isso que mais uma vez a gente vai dizer que o inferno é algo que vai ser irrevogável, essa sentença. Então veja, em vida eu tenho uma possibilidade de acolher a graça ou de acolher a desgraça. Se eu acolho a desgraça, então eu vou ter essa sentença. E vocês podem até dizer assim, mas nossa, e se a pessoa morre em pecado mortal, necessariamente vai ao inferno? Meus irmãos, é aquilo que nós já falamos antes, quando a gente deu o exemplo do pulmão. Eu posso até presumir que alguém vai para o inferno, mas eu não posso ter a certeza disso. Por quê? Porque eu posso ver uma criança pegar um revólver e atirar numa outra. Ela fez um pecado grave? Sim, é matéria grave. Ela matou, está nos 10 mandamentos. Mas aquilo não foi naquela vontade. Ela não estava consciente daquilo. Ela não estava consciente daquilo. Então eu não posso julgar ninguém que necessariamente uma pessoa que cometeu um pecado mortal, ela vai estar no inferno por conta disso. Porque para ser pecado mortal tem que necessariamente
ter essas três condições. Então, na verdade, é Deus que vai acolher aquilo que você vivenciou, aquilo que você passou sua vida. Então, nesse julgamento vai ser analisado: você teve temperança, você teve fortaleza, você foi uma pessoa que viveu a caridade, você teve amor, reverência, não é? A devoção à Virgem Santíssima, você cada vez mais buscou vivenciar os sacramentos. Então, não é a questão de ser batizado ou não ser batizado que vai decretar minha sentença, mas como eu vivenciei a minha imagem, a minha semelhança de Deus. O batismo está muito ligado, tá certo? À questão da nossa eternidade. Então, o batismo está relacionado também à morte. Por quê? Porque através do batismo eu tomo posse da morte de Cristo. Se Deus morreu e se eu morro com Cristo, eu vou ressuscitar com Cristo. O nosso Papa Bento XVI, ainda quando não era intitulado como Papa, ele já dizia isso, que nós temos que tomar posse desse batismo cada vez mais. Então Deus vai nos analisar, Deus vai cada vez mais verificar quais foram as nossas atitudes. Com certeza o tema é um tema palpitante. E as almas que se suicidam? Elas vão para o inferno? Vamos ter que discutir isso no próximo programa. Não dá para discutirmos mais no programa de hoje. Mas que vocês continuem nos assistindo. Precisamos estar mais bem formados, sem exageros, sem muito alarde, sem assustá-los, mas conscientes das realidades purgatório, inferno, para que desejemos o céu. Então, um cheirinho para todos. Consagra-te.